Olá! Ultrapassamos a barreira dos 100 inscritos no canal. É para comemorar, afinal, são apenas 3 meses por aqui e não estamos vendendo soluções para suas dores e nem produtos escassos. Estamos levando informação com seus diversos tons. Agora, a meta é atingir 500 inscritos. E para isso estamos inovando, diversificando e trazendo parceiros. E você pode ser parte disso, inscrevendo-se no canal, nos ajudando a crescer e trazer cada vez mais informação e entretenimento. Hoje falaremos sobre o custo para o SUS no ano passado com as internações de feridos por armas de fogo. E nas histórias do Jair, a irmã Silvia fala sobre a família. Triste memória, o campo onde foi disputada a primeira partida de futebol no Brasil pode ir a leilão e deixar de existir. As recordações de quem viveu glórias naquele campo e ainda a estreia do quadro Eis a Questão, que aborda as tentativas de apagamento da história. E uma novidade, você pode, abaixo aqui na descrição, escolher o assunto que deseja ver. Então, sem mais delongas, vamos lá! Uma notícia que passou despercebida. Em 31 de outubro, o presidente Lula editou um decreto aumentando o IPI sobre as armas de fogo, munições e equipamentos. A alíquota de até 55% pode gerar uma arrecadação de 1 bilhão e 100 milhões de reais nos próximos 3 anos, segundo o portal Brasil 247. O decreto objetiva dificultar o acesso à compra de armas de fogo no Brasil, mas também aumentar a arrecadação e ainda fazer caixa frente aos custos para o SUS no atendimento às vítimas de armas de fogo. Levantamento do Sou da Paz no ano passado aponta que foram gastos 41 milhões e 100 mil reais com as vítimas de ferimentos por armas de fogo. Foram 17 mil internações, sendo que 75% dessas internações se referem a ferimentos por arma de fogo. Ainda em 2022, foram registrados, segundo o Sou da Paz, 47.500 assassinatos no Brasil, sendo que 3/4, cerca de 35.600, por armas de fogo. E um retrato ainda mais alarmante. Só no primeiro semestre desse ano, 7 escolas sofreram ataques de armas de fogo. Em todo o ano passado, foram 6 ocorrências. Ainda assim, um número assustador se considerarmos que até 2018 a média era de 1 por ano. E para encerrar, outro dado alarmante das pesquisas do Instituto Sou da Paz. Um grande número de armas registradas legalmente foram parar nas mãos do crime no período de 2019 e 2022, após o número de armas vendidas a civis triplicar nesse período, chegando a 3 milhões de armas. Para além das picuinhas ideológicas, facilitar o acesso às armas traz ou trouxe benefícios para o brasileiro? Responda sim ou não. Se quiser, deixe um comentário. Muito bem. Vamos relaxar um pouco. Resultado da nossa criação, do que vimos e sentimos enquanto crianças. Não importa o poder aquisitivo, mas o poder de amar, de dar exemplos. Assim, Silvia Santos define sua família. Vamos ver agora nas histórias do Jair. Eles são assim. A gente é assim, a nossa família é assim. A gente faz as coisas para influenciar, para ajudar as pessoas, né? E ele tinha muito disso, meu pai tinha muito disso, minha mãe tem disso. Agora ela está um pouquinho parada, mas depois quando ela ligar o botãozinho dela, volta a ser tudo a mesma coisa. Já foi para ser de saúde de novo. Tá vendo? Mas é porque é uma maneira de você estar ajudando o povo, de você canalizar a política para uma maneira boa de acontecer. Olha, aqui, quando nós mudamos para cá, como eu falei, não tinha pavimentação nenhuma, nada. Ele catava a enxada dele
ia fazer vala de um lado e do outro, para quando chovesse, a água não ficar entrando nas casas. Sim. Então, o meu pai, a palavra que eu posso, assim, representar meu pai é amor e dedicação. Ele sempre foi amor. Uma pessoa paciente, amorosa, família demais, muito alegre. Ele podia estar passando que fosse. E aí, seu Jair, tá tudo bem? Não posso reclamar. Com sabe? sorriso. O sorriso sempre bem-humorado, muito bem-humorado. Nunca foi uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, assim. Assim, eu tenho uma imagem do meu pai, assim, uma base muito grande dele. Eu e o meu irmão tivemos uma base muito grande dele. Porque ele também ele era fanático na política. E o PT, então, nossa! Meu pai já era de esquerda, né? Quando era PMDB e PSD. Era MDB e Arena, não era? Ele era MDB. Ele sempre era do lado oposto. O campo onde foi disputada a primeira partida de futebol no Brasil pode ir a leilão e deixar de existir. Essa possibilidade está mobilizando grande parte dos moradores de Juiz de Fora, onde foi realizado esse jogo há exatos 130 anos, antes mesmo de Charles Miller apresentá-lo em São Paulo. Não só o campo, mas toda a praça de esportes que pertence ao Instituto Grambery, um colégio que completou 134 anos em setembro, uma referência em educação e esportes na cidade, e está envolvida nessa transação. A venda pode acontecer durante um leilão, marcado para o dia 16 deste mês, como forma de abater débitos trabalhistas do grupo Metodistas de Escolas e Faculdades, que pode passar por recuperação judicial. No nosso último vídeo, a gente dá mais detalhes sobre isso. E o repórter especial Matheus Brum teve acesso ao processo que tramita na Justiça do Rio Grande do Sul e dá outros detalhes sobre a proposta de compra apresentada junto ao processo. Matheus. O leilão vai acontecer no dia 16 de novembro e eu tive acesso a uma proposta que é da SOIP, uma empresa aqui de Juiz de Fora pelo terreno. 40 milhões de reais, 20 à vista e 10 parcelas de 2 milhões de reais. No entanto, a empresa coloca uma cláusula. Se até 2 dias antes do leilão o processo de tombamento não tiver sido derrubado, a proposta não tem validade. Eu procurei a Prefeitura de Juiz de Fora, que informou que nenhuma empresa procurou a Prefeitura para tratar a respeito desse terreno. E a SOIP também disse que não comenta nenhum tipo de negociação e que a relação com a Prefeitura é feita de forma institucional. Ou seja, se até o dia 13 de novembro o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, o CONPAC, continuar engavetando a análise do tombamento, a proposta da SOIP não tem validade. Se tiver análise e for rejeitado o tombamento, a proposta pode ser aprovada. Mesmo sendo leilão, a proposta da SOIP é considerada prioritária. Caso apareçam propostas maiores, quem fizer o maior lance leva. Veja a cobertura completa no canal @Matheus Brum Jornalismo. O link está aqui em cima e também na descrição. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural, o CONPAC, marcou uma reunião para essa segunda-feira, dia 6. E a repercussão desse leilão levou a Câmara Municipal a aprovar um pedido de informação à Prefeitura em caráter de urgência. Estamos com um pedido de informação com relação ao processo de tombamento que se encontra na Funalfa, toda a área esportiva do Colégio Grambery. Eu queria um pedido de informação com caráter de urgência, em função de estar ali, esse leilão já ser uma programação para o dia 16 de novembro, então vai calhar que a resposta pode vir a ser depois do dia do leilão. E na manhã dessa sexta-feira, ontem, portanto, hoje é sábado, foi organizada uma manifestação de frente à Praça de Esportes do Instituto Grambery. Eles protestaram contra a venda do terreno. Surpresa e pesar. Assim, o ex-aluno gramberiense
Walter Pet Madalena, recebeu a notícia do leilão. Valtinho, como é conhecido, fez parte de uma geração de atletas de futebol que marcou época no Granbury. Vamos ouvir essas recordações. Primeiramente, uma surpresa grande, muito grande, quando eu recebi essa notícia. Imediatamente o sentimento que me acometeu, uma decepção, um pesar, uma tristeza de pensar que a gente pode perder um espaço que foi formação de centenas de brasileiros. Haja visto que o Granbury também funcionou como internato, então alunos do Brasil inteiro passaram por ali. Perder aquela praça de esportes da forma que está sendo colocado esse leilão, uma coisa assim, pesarosa. O meu sentimento é de pesar. Posso nem pensar em perder algo como aquele campo que representa tanto para a gente ali. Então, nós vamos fazer o que a gente puder para evitar que isso aconteça. Como é que eram aqueles anos? Nós estamos falando aí de quê? De 1970, 1970 e poucos, né? Período que revelou vários atletas, né? E o campo não era só para o futebol, ele fazia os jogos internos, Olimpíadas Granberienses, né? O Granbury, na verdade, em matéria de esporte, foi o colégio que mais promovia eventos nesse sentido. O Granbury sempre priorizou uma vida saudável através do esporte. Aí abrange tudo. Vôlei, basquete, natação, o futebol, que era o carro-chefe, os mais variados estilos de atletismo também. Tudo teve ali. Quando eu era menino, antes de entrar no Granbury, eu ia para lá para ficar vendo aquilo tudo. Eu via tudo que eu podia ver: basquete, vôlei, tênis, atletismo, futebol principalmente. Então, naquela época, aglomerava muita gente para participar disso tudo. Não só os alunos, mas como também o pessoal do bairro todo. E até fora do bairro, as pessoas também iam lá para ver isso. Então, o Granbury sempre priorizou uma vida saudável através dos esportes. Aquela praça ali é o carro-chefe do Granbury. O Granbury sem aquela praça não existe. Não vai existir. Então, é muito triste isso. Naquela época, nos anos 70, foi o auge do Granbury, pelo menos no meu período. Eu cheguei no Granbury em 69, 69, depois da admissão. Em 72, eu comecei a praticar o esporte no Granbury. Comecei no time pequenininho de base, mirim, falava naquela época. Passei para o juvenil e fui, aos poucos, cheguei aqui ao time principal do colégio. Sempre defendendo com amor, com vontade, aquela camisa maravilhosa que na época a gente usava, a principal era azul com G de ouro. Então, paralelo a isso, os anos 70 foi um ano marcante entre as disputas dos colégios, os jogos intercolegiais, que movimentava a cidade toda. E o futebol era o carro-chefe daquilo tudo. Inclusive, chegamos a ser campeões. Uma das oportunidades, uma disputa que teve no campo do Baeta, Granbury Academia. Não cabia mais ninguém no campo. Lotado. E eu participei e levantei aquele caneco na época. Rivalidade. Mas era tudo assim, direcionado para uma coisa esportiva. Era futebol principal e o esporte, de modo geral, a rivalidade sempre houve. E a marcante é a Granbury Academia, todo mundo sabe dessa história. Agora, no futebol, a gente teve um rival muito poderoso, além da academia, que foi o estadual. Grandes jogadores passaram por ali. Depois foram para jogar no Tupi, no esporte. E um que marcou época, que jogava no estadual, meio de campo, Jorge Luiz. Depois virou Andrade, quando foi jogar no Flamengo. E agora, nos outros esportes, a rivalidade também era total. Sempre priorizando o esporte. Perdeu, não tem briga, não tem confusão. Eles conseguiram uns pau de leve também, mas a grande parte aceitava a derrota e partia para outra, entendeu? Então, naquela época, a rivalidade através dos intercolegiais era isso, entendeu? Era muito bom.
E tem um aspecto família também, né? Que é o Granberry naqueles anos, ainda parte dos anos 80, né? Agregava bastante as famílias, né? Agregava, tinha muitos eventos. Profundamente, essas festividades que abrangiam mais pessoas eram na abertura da Semana Gramberiense. Uma semana de festividade no esporte. A abertura da Semana Gramberiense tinha gente de todo quanto é lugar. Todos os lugares da cidade para ver a Semana Gramberiense, a abertura. Era fanfarra, era discurso, era foguete, era tudo. Era tocha para acender os jogos da Semana Gramberiense. Era uma coisa espetacular. E as famílias realmente se reuniam, assim, que era uma coisa muito, muito saudável, né? As famílias encontrando os outros amigos também, pai, mãe, os irmãos, todo mundo. Então, isso aí, o Granberry marcou muito nesse sentido também. E a família gramberiense é grande e numerosa. Entendeu? Então, essa medida de querer botar fim no local onde foram feitos amizades, congraçamento entre pessoas, disputas com os adversários, que viraram amizade depois disso, como eu tenho vários amigos agora, depois das disputas em campo, tudo, a amizade que a gente fez ali perdura até hoje. O sentimento de gramberiense é assim, entendeu? E a gente tem um respeito muito grande pelos nossos adversários da época, e eles têm um respeito até hoje pelo Granberry. Então, quando eu comuniquei os amigos dos colégios rivais na época, todo mundo é indignado com isso. Como é que pode? Isso não pode acabar? Porque todo mundo tem lembrança boa do Granberry, todo mundo. Não só os alunos, mas quem passou por ali, nas festividades, nas disputas de jogos, como eu te falei, entendeu? Inclusive, eu vou ressaltar, o patrimônio que está o tombamento tramitando. Então, vender um imóvel em tombamento, eu acho que ninguém vai querer se arriscar a fazer isso. Comprar uma coisa que tem o tombamento à vista. Então, a gente vai lutar até a gente na última trincheira, a gente vai estar nela. Dinheiro e coração, frieza e emoção, é isso. Então vamos à estreia do Eis a Questão. No bate-papo com o professor e memorialista Alexandre Rio Maestrini, discutimos as diversas formas que o poder encontra para apagar a história. Se não isso, pelo menos reduzir o dano. Ele, autor do livro Lendolfo Rio, eu, autor do livro Riane. Duas biografias de personagens que tentaram apagar, mas não conseguiram. O bate-papo foi durante a realização do Beco Literário no mês passado, em Juiz de Fora. Escrever sobre Riane não foi uma história apagada. Tentaram calar. As botinas tentaram calar. Né? Aqui. As botinas tentaram calar. As botinas são os militares. São os militares. Tentaram calar, mas não conseguiram. Mas muita coisa deixou de ser colocada e muitas das atitudes na época do próprio sistema militar, da própria ditadura, tentaram impedir que a história do Riane se prolongasse após o golpe de 64. E lá com o Riane a gente viu várias coisas que tentaram apagar, não conseguiram, porque a coisa foi sobrevivendo. E quando eu faço a pesquisa, que eu aprofundo a pesquisa e começo a mexer com falas de outras pessoas, com documentos, com recortes de jornais, a gente começa a ver coisas que nem a família tinha conhecimento de como foi. E isso começa a despertar aquela ideia de que, gente, existe um fato, o desdobramento dele, cada um interpreta do jeito que bem entende. E cada um que está no poder quer contar essa história de acordo com os interesses dele. E existe um detalhe ainda maior. Existe uma parcela da sociedade brasileira que é de menos de 10%, menos 5%, que independente de quem esteja no poder, quem seja o síndico do condomínio, eles continuam mandando. Então as coisas vão e voltam de acordo ao sabor dos interesses que essas pessoas têm. Depois eu vou entrar em detalhes nisso aí, que é até o que a gente tem que fazer,
Alexandre, até meio que uma autocrítica. Será que a gente não contribui para que haja sempre essa resiliência do sistema? Eu vou fazer autocrítica, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que, especificamente nós dois aqui, eu acho que a gente não contribui, não. A gente contribui para que registro, não querem comprar o livro, não querem ler a história, até entendo, mas que no futuro vão ter que engolir os livros, entendeu? Então, assim, o que você escreveu do Riane, o que você conseguiu do João Goulart, né? Se a gente lembrar que o apagamento não foi só do Riane, né? Apagaram o presidente do Brasil, colocaram ele para fora, falaram que o carro que estava vago, ele ainda estava no Rio Grande do Sul, em território nacional. Então, assim, manipula-se ao bel prazer, né? E depois você mesmo conta. Eu conto no livro do Lindolfo que quando deu a 1988 a Constituição, praticamente tudo aquilo que Riane falava, que Lindolfo falava, que João Goulart falavam, né? Que são abelhinhas pequenas que se matam com inseticida do poder, né? Uhum. Depois estava tudo na Constituição de 1988. Isso é muito importante ver quando a gente olha a Constituição de 88 e olha os livros que você escreveu e que eu resgatei do Lindolfo, é igual você falou, nem a família sabia. Quando eu levei o livro para os filhos, né, eles ficaram... Como assim? Como você descobriu isso? Onde que estava isso que ninguém sabia? Né? Mas é porque os arquivos, felizmente, eles não foram inteligentes o suficiente para queimar os arquivos todos, né? Então, eu acho que, graças a Deus, eles não são tão inteligentes assim. Pode dar o golpe, mas não são inteligentes para queimar os arquivos. Eu quero entrar no seguinte, do Riane, hoje, até pela experiência desses 3 dias aqui no Beco Literário, muita gente, a maior parte das pessoas não conhecem, ouviram vagamente falar o nome do Riane. Mas o Lindolfo, eu acredito que seja pior ainda. Menos ainda. Menos ainda. E como é que foi para você esse trabalho, essa tentativa de apagar? Onde é que você foi achar tudo isso? Eu acho que a gente só evita apagamento por sorte, né? Porque quando eu estava escrevendo a minha família documentada, meu tetravô, que chegou em 1858 com os alemães de Juiz de Fora, que todo mundo fala que é a formação da cidade de Juiz de Fora, né? Esquece os negros que já estavam aqui, né? Gostam de esquecer para falar que a cidade é uma cidade europeia. Esqueçam os índios que estavam aqui. Esqueçam os índios que estavam aqui, esqueçam os negros que estavam aqui, né? Quando chegaram 1000 e poucos germânicos, nem eram alemães, chegaram germânicos, porque a Alemanha só foi constituída em 1871, então eles só eram germânicos. Uhum. Já tinha 22 mil negros importados, né? Como o Antônio Carlos falou, sem mala, né? Como eles vieram sem mala, chegar em Juiz de Fora, né? Sem mala, vieram com a roupa do corpo. Se tinha roupa, nem roupa do corpo tinham, né? Então, assim, eu estava escrevendo esse livro e descobri que eu nunca tinha aprendido em escola nenhuma que aqui em Juiz de Fora já tinha 22 mil negros vivendo na época que chegaram 1000. E aí, os historiadores de Juiz de Fora gostam de falar, né, que a população da cidade dobrou porque chegaram 1000. Eu falei, sim, quando você vai pesquisar coerentemente, no centro urbano da cidade, na época, existiam 1000 brancos, vamos falar assim, mulatos, mestiços, alforriados, vivendo no centro. Mas a vida era nas fazendas. Então, no entorno de Juiz de Fora, já tinha 22 mil negros escravizados. Então, esse foi um fato importante que foi uma coincidência que traz ao trabalho que eu faço hoje. Ao mesmo tempo, quando eu estava pesquisando o meu tetravô, eu fui tetravô, trisavô, bisavô, avô, tem um primo aqui. Esse primo aqui, aí procurei no arquivo da Biblioteca Nacional, ele foi vereador em Juiz de Fora, eu fui na Câmara Municipal, ninguém queria, fiz um requerimento por escrito para abrir o arquivo, porque ninguém queria me entregar o arquivo dele, só com requerimento. Eu falei, peraí, por que para saber de um vereador hoje o que ele faz, eu tenho online e o meu tio-avô, eu tenho que fazer um requerimento por escrito, né? Aí a pulga estava atrás da orelha, eu já estava infectado. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, descobri uma prima, descobri uma tia, descobri um outro parente, eles me descobriram, ninguém sabia que eles existiram, porque foram 2 ramos, como um ramo era do Lindolfo comunista,
né? O meu avô é em Juiz de Fora, empresário, branco, descendente de germânicos, ele era super valorizado, mas essa família aqui, do Lindolfo, foi totalmente apagada, que nós entramos no tema, né? Mas assim, foi por uma coincidência e não é porque não tenha documentos. É porque a gente não consegue chegar e ninguém fala nele. Então eu nunca tinha ouvido falar Mas em Lindolfo esse é o Rego. apagamento. O apagamento é esse. É esse. É isso mesmo. É onde que a coisa existe. O fato não deixa de existir por não falar nele. Exatamente. O fato existe. Agora, os desdobramentos do fato, as versões que se dão ao fato, é que se faz a política de você contar a verdade, contar a história real, ou você criar versões em cima de fato, que são delírios, que são Mas a firulas e tudo. tentativa de apagamento, eu vou dar só um exemplo aqui. Nós estávamos no período aí do governo passado, eu resolvi, eu vou lançar o livro. Todo mundo da minha família falou assim, você acha que é o momento correto de lançar esse livro? Eu falei assim, se o momento melhor que esse não vai existir nunca. É o momento, sim, de coragem pelo que ele fez, coragem pelo que o Riane fez, coragem pelo que o João Goulart fez. Perigo de ser apagado também, eu corri. Eu sei que eu corri o perigo de ser apagado. Né? Lançar um livro sobre um comunista famoso de Juiz de Fora e que nunca ninguém falou nele, não existe uma foto dele na Câmara Municipal. Agora, eu fico feliz porque eu desapaguei, né? Porque, infelizmente, eles tinham colocado, para falar na linguagem de hoje, eles tinham colocado o meu tio-avô só na lixeira do computador. Eles não tinham apagado a lixeira. Então eu não tinha formatado. Eu consegui buscar e, graças a Deus, ano passado, a gente conseguiu resgatar e que ele tinha perdido o título em 1954, a Câmara Municipal deu para ele de volta o título agora com o Juraci Schaefer, né? E a Câmara toda aprovou a reparação histórica, levei o diploma para a família no Rio de Janeiro, eles não entenderam nada, né? Eles não entendem nada. Peraí, por que você está brigando por ele, né? A gente já queria esquecer essa história. Eu falei, não, vocês não podem esquecer. Olha isso aqui. Aí depois mandei livro. Aí a família fica orgulhosa de novo, se sente empoderada de novo. Agora é hora de falar de novo dele, né? Mas na cidade ninguém conhece. Não é só a minha família Rio que não conhece o Lindolfo Rio. São pessoas, a sociedade inteira. Quando saiu uma página inteira na Tribuna sobre o Lindolfo Rio. É um resgate histórico, a gente vai resgatando aos pouquinhos. O apagamento é grande, mas o resgate é lento. 4 anos atrás nós vimos a mesma história se repetindo. Quem não está de acordo pode ir embora. E não é isso que é democracia. Não. Né? A 64 se repetiu várias vezes no Brasil. Tentou repetir. Nós estamos tentando apagar várias vezes a história. Mas assim, eu ia te pedir para você fazer um resumo dos livros, porque assim, eu li o livro, né? Claro que eu li o livro, todos os livros, mas eu acho que quem está vendo talvez não tenha um resumo assim para motivar, por que ler esse livro? Apagamento. No Brasil adora se apagar o comunismo, mas Riane não era comunista. Não, mas olha só... Mas todo mundo fala que o Riane era comunista. Agora, o detalhe importante disso é um trechinho bem rápido. Ele estava nas dependências do DOPS, em BH. Riane disse que não foi torturado fisicamente e que não esteve presente em nenhuma das sessões de tortura durante esses depoimentos. Não vi, mas ouvi os gritos do Bambirra enquanto estava depondo. Depois eu vi ele saindo com sangue nos ouvidos e o rosto todo ensanguentado. Ele saiu com os tímpanos arrebentados. Isso eu vi. Também escutei quando Dazim foi espancado. A cela dele ficava ao lado da minha. Como ele chorava. Era uma coisa horrível. Eles não acreditavam no que a gente falava, perguntavam sempre as mesmas coisas e a gente tinha que responder o que eles queriam. Caso contrário, muitos eram espancados. Falei sempre o que achei que tinha direito e não tinha nenhum receio quanto aos processos. O próprio sargento da escolta falou comigo, rapaz, aproveite, abre o jogo, senão vai ficar pior para você. Riane, diante do que via e ouvia, temia o interrogatório. Já foram com os dois, Bambirra e o Dazinho, que apanharam muito. Ia chegar a minha vez. Mas comigo não houve violência física.
Depois fiquei sabendo que um major do exército havia determinado para que não encostassem a mão em mim, porque eles precisavam de mim. Eles não precisavam deles. Eles precisavam não permitir que o Riane virasse um corpo. Um herói. Um herói. Herói morto, né? Um mártir. Esse talvez seja a maior tentativa de apagamento. De apagamento. Porque isso, até certo ponto, foi levando até ele ser preso aí por crime comum, que passou 1 ano e meio na Ilha Grande. Nada a ver. Era outro apagamento. Mas você começou perguntando qual a nossa contribuição, né? Se nós não estamos contribuindo também. De alguma forma, pelo apagamento, nós que estamos escrevendo, será que nós também estamos contribuindo? Será que você acha que você, com a sua escrita, pode ser que você foi envolvido de algum jeito, de alguma notícia? Porque eu estou falando que eu lembro quando eu estava pesquisando o Lindolfo, e muita gente me falou, cuidado ao interpretar os documentos do DOPS. Por quê? Muita gente, na época, deu depoimentos sobre tortura. Sim. E hoje, se a gente olhar um depoimento de um Riane, de uma pessoa que resgatando os depoimentos dele por escrito, a gente não consegue essa emoção que você passou aqui agora. Sim, porque eu isso li esse é uma livro coisa e não tive essa emoção que você teve aqui agora, não, porque para mim foi um fato, né? Você contou com emoção. O que eu ouvi dele. Exatamente, Ele você me contou isso. Então, isso não existe em livro nenhum sobre ele. Então, mas isso, a questão do apagamento que você fala, eu tive muita preocupação, não sei se você teve, disso. Será que aquilo que eu estou lendo ali, naquele depoimento, foi o que aconteceu realmente? Ou se foi aquilo que ele falou sobre tortura, ou se foi aquilo que ele não falou, mas o escrivão escreveu e mandou ele assinar sobre tortura. Entende? Então, assim, a história, eu espero que seja revidado isso tudo, né? Porque o que a gente escreve, às vezes, nós estamos reproduzindo o apagamento. Sim. Né? Porque será que essa é a opinião real do Lindolfo? Será que essa foi realmente a opinião? Você teve sorte porque o Riane está vivo ainda, mas o Lindolfo já tinha morrido. A multidão. Essa questão que você coloca, ela já vem do Getúlio de 37. Não tocaram no Prestes. Não. Não tocaram no Prestes. Ele era o trunfo. O Riane foi a mesma coisa. Não, bate nos outros, porra os outros. Ele não. Não tocamos. Não pode. Isso que você está falando, desse não tocaram, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, conversando com você, por que não tocaram no Riane? Para não virar mártir. Por que não tocaram no Prestes que o Antônio está falando? Para também não virar mártir. E eu sempre, quando eu estava escrevendo, quantos comunistas foram mortos, quantos foram assassinados, quantos desapareceram, quantos foram presos, torturados. E eu terminei o livro, ele morreu de morte natural. Na semana que vem, a gente fala do papel da mulher nas odisseias de Rio e Riane. E terminamos por hoje. Espero muito que tenham gostado. E mais uma vez, agradeço o apoio e comemoro o marco de 100 inscritos. E desejo, com a força de vocês, daqui a poucos meses, estar comemorando a marca dos 500 inscritos. Um grande abraço. Fui!